Shalom, shalom, David Hay aqui, bem-vindo ao canal Sabedoria da Torá. Agora vamos falar um pouco sobre leis de Teshuvá, como retornar ao caminho correto, como largar o que foi feito anteriormente, receber sobre si, não fazer mais aquele erro. A gente vai entender os passos aqui na prática com o Rambam, com o seu livro Leis de Teshuvá, Ilhot Teshuvá do Rambam. Não esqueçam de deixar o seu like e vamos para o conteúdo. Capítulo 2, Ilhot Teshuvá, Leis de Teshuvá. O que é a Teshuvá completa? É quando a mesma situação em que a pessoa pecou volta a acontecer e está plenamente ao seu alcance repetir o ato, mas ela se afasta e não o faz por causa da Teshuvá. Então é simples. Vamos dizer que a pessoa comia o que era proibido para ela comer. Agora Hashem vai colocá-la na situação dela de novo ter aquela possibilidade. Por exemplo, ela estava acostumada a comer algo proibido e ela recebeu sobre si: não vou mais comer aquilo que é proibido, não vou mais, eu entendi que é errado, eu abri aqui um vídeo, assisti uma aula de Torá, entendi o que eu não devo fazer e eu preciso agora me livrar desse vício, preciso me livrar desse mau hábito, não fazer mais isso. Isso vai contra a vontade de Deus, isso irrita a Deus. Isso traz maldições para quem o faz. Ok, Hashem vai aceitar a chuva dele, só que um tempo vai passar e ele vai acabar voltando para a situação anterior onde ele estava. Ele vai ser testado se realmente ele está com Deus ou não. Então Hashem vai fazer com que ele tenha que trabalhar num lugar e aí ele vai passar na frente, né, do Porcão, da Estrela do Sul, de alguma dessas churrascarias aí, e ele vai ver lá dentro o garçom passando com aqueles espetos assim lotados de carne, acabou de sair ali da melhor churrasqueira, das melhores churrasqueiras de todas, defumada a carne, tudo do melhor. Ele vai ver aquilo, ele vai ter que engolir a saliva e passar reto, sem dar atenção para aquilo, e continuar o seu caminho sem deixar que o seu Yetzer Hará, a sua má inclinação, o ataque, o pule em cima dele, o vença para fazer o que é errado. Deus nos livre. Então ele vai simplesmente focar no objetivo, focar na tarefa e fazer o que deve ser feito, continuar o seu caminho, e desse modo ele completa a sua tchuvá. A gente pode dar um segundo exemplo: alguém que entendeu o quão grave é se irritar, que ela está perdendo partes da alma, que bênçãos que estava para chegar para ela, na verdade agora estão se desviando, indo para pessoas ruins, porque era uma bênção que tinha que chegar para o mundo, um dinheiro que tinha que chegar para o mundo, era uma comida, eram joias, era talvez um carro, era uma casa, era uma chefa, era uma abundância que estava para descer para o mundo. E acontece que quando a pessoa se irrita, ela está insatisfeita com o que ela tem, ela não aceita o que Deus proporcionou para ela. Então, nesse momento, Hashem criou no sistema do mundo, e a partir do momento que ela se irritou, a alma se descola dela, ela fica ali igual um bichinho, igual um animalzinho, com a parte básica da alma, e disso, tudo aquilo que se desconectou dela, que é a parte da alma elevada, ela perde aquela conexão, aquele recipiente para receber as bênçãos, e assim como você tenta encher um copo e o copo está com o fundo quebrado, a água cai no chão. E quem vem no chão aproveitar daquela água vai ser o cachorro que vai vir e vai lamber a água no chão. E o cachorro está aludido com as forças da impureza. Então no final você vai ver o traficante enriquecendo, você vai ver o mafioso ganhando dinheiro, você vai ver o político corrupto enriquecendo cada vez mais, você vai ver o mal, o perverso, cada vez subir mais. Por quê? Porque era a bênção que estava para chegar para o justo, porém ele falhou no teste, se irritou, e no lugar de ir para a santidade, aquela bênção se esvaiu e foi para o outro lado, em aramaico chamado por Sitrahra, para quem já ouviu falar nessa expressão, o que vai para o outro lado. E nisso, a pessoa ela entende a gravidade, como isso está desalinhado com a conduta correta, se irritar. Existe um modo correto de se irritar, como transparecer isso, em quais situações, a gente explica
no vídeo sobre raiva numa série Lapidando Traços de Caráter. Os senhores podem entrar no canal, clicar em playlist. Nas playlists tem todas as séries do canal. E dentre uma das séries, essa que eu estou recomendando é Lapidando Traços de Caráter. Lá é falado sobre raiva, alguns vídeos. É muito legal. Então, quem entendeu que é errado se irritar, ele justo vai receber sobre ele, não mais se irritar. E, como a gente está vendo que o Rambam está explicando, Hashem vai, no final das contas, colocar ele de volta numa situação onde ele vai estar propício que ele se irrite, e justo aqui o teste é ele não se irritar, e desse modo ele vai estar criando o seu recipiente para receber uma quantidade de bênçãos até falar Adblidai, até falar não aguento mais, até falar dai, até falar basta, Hashem, você me deu tanta bênção que eu não sei nem mais o que fazer com tudo isso. Não precisa mais, obrigado, não precisa. Tá bom já. Imagina esse nível de bênção. É o que todo mundo quer, né? Logo, o Rambam nos ensina qual que é o sistema do mundo, como a Hashem arquitetou. Alguém tem um mau hábito, alguém faz algo que é errado, pode ter certeza que em algum momento aquilo vai voltar, esteja pronto para esse teste e aguente firme, porque a recompensa é grande. E a punição, em contrapartida, também é. Então que estejamos sempre prontos, se Deus quiser, com a vontade de Deus. Não por medo, nem por fraqueza. Então vamos voltar um pouquinho. O que é a tchuvá completa? É quando a mesma situação em que a pessoa pecou volta a acontecer, está plenamente ao seu alcance repetir o ato, mas ela se afasta e não o faz por causa da tchuvá, porque ela voltou para o caminho correto. E não por medo ou por fraqueza. Ou seja, ela tem plena força e coragem de cometer aquele ato novamente. Não é porque aquele momento ela está fraca, por isso ela não faz. Não é porque aquele momento ela está com medo, por isso ela não faz. Não. Ela está destemida, está corajosa e ela está forte. Ela está bem, está com saúde. E justo... o próprio Rambam vai dar o exemplo agora. Por exemplo, alguém manteve relação proibida com uma mulher casada. E passado algum tempo, fica a sós com ela novamente. Ou seja, ele teve relação com mulher casada. Isso é algo proibido. Ele se afastou disso, ele fez chuvar disso, se afastou desse problema, recebeu sobre si, chorou pelo que fez de errado, decidiu não fazer de novo. Passado algum tempo, fica a sós com ela novamente, ainda sentindo amor por ela, com plena disposição física e no mesmo lugar onde pecou. Se mesmo assim se afasta e não cai, se afasta do pecado e não cai, isso é um verdadeiro Baal Teshuvah. O que é um Baal Teshuvah? Quem realizou uma Teshuvah completa. Baal Teshuvah é um título. Todo tempo que aquele que se retornou ao caminho correto, ele não cai naqueles pecados, ele tem o título sobre ele de Baal Teshuvah. E sobre isso o rei Salomão, o mais sábio dos homens, disse no seu livro Kohelet: lembra-te do teu Criador nos dias de tua juventude. Se a pessoa só retorna na velhice, quando já não consegue fazer o que fazia, embora não seja a forma mais elevada da teshuvah, ainda assim ela é válida e a pessoa é considerada Baal Teshuvah. Olha que interessante, porque isso traz uma pergunta. Então calma. Se alguém que cometia um ato errado, um pecado, vamos colocar como exemplo do que o Rambam disse, relação proibida, na sua juventude, onde a disposição sexual é muito maior, onde o desejo, a vontade, etc., é tudo muito maior, vamos dizer que passaram-se décadas, a pessoa chegou num estado mais avançado né, na velhice, de idade, um estado mais avançado de idade, e agora ela percebeu que ela cometeu o ato errado, ela faz a teshuvah dela, se confessa para Deus, e ela não quer mais voltar a cometer esses atos errados. Porém, aquela disposição, aquela vontade já é muito menor mesmo. Então, pelo que a gente viu anteriormente, essa regra não se aplica. Então, parece que ele não tem como ele chegar no nível Baal Teshuvah, no nível que ele alcance o título de fazer teshuvah. Porque como que ele vai estar no mesmo momento, com a mesma pessoa, com a mesma vontade? Pode ser que a outra pessoa nem esteja mais viva.
Pode ser que outra pessoa, né, mesmo que estejam, como é que ele vai estar na mesma situação, no mesmo momento? Mesmo que estejam no mesmo momento. Se eu pedir açúcar na casa da vizinha, não sei. É claro que também você sabe que tem um problema, né, disso, você não vai pedir açúcar na casa da vizinha, porque é proibido também a pessoa se colocar em teste. É interessante falar isso também, porque aqui parece o quê? Ah, quer saber? Então, se eu estava fazendo tal coisa de errado, agora eu estou me sentindo forte, agora eu estou me sentindo bem, eu quero o título sobre mim, sobre que eu seja Baal Tshuva. Então, sabe o que eu vou fazer hoje, que eu estou me sentindo com fé, com emuná, com bitachon, com força? Eu vou lá, vou me colocar naquela mesma situação que eu estava. Vamos dizer que o cara estava num lugar que eu não quero nem citar muito. Estava num barzinho de coisas impróprias, barzinho de coisas explícitas, né? Eu falo, agora eu vou lá de novo, só para me colocar na mesma situação, e dessa vez eu vou me aguentar, e eu não vou fazer o que é proibido. É claro que é proibido o homem estar dentro daquele local. Então, essa coisa da pessoa se colocar em teste, isso já é uma proibição em si. Isso já prova que ele está muito longe da chuva. Não existe se colocar em teste. A pessoa tem o trabalho de se afastar quanto mais possível do teste. Um exemplo é uma lei. É proibido o judeu andar por um caminho onde ele sabe que nesse caminho tem idolatria, onde tem casa de idolatria. Tiver igreja no caminho, tiver todo tipo de casa de macumba, essas religiões, essas seitas que cada vez são formadas novas seitas, sinagoga reformista, se tudo isso estiver no caminho, o judeu deve fazer um percurso mais longo para não passar perto daquele lugar, nem mesmo olhar para aquele lugar para não impurificar a alma dele. Ou se tiver um prostíbulo no lugar também, o judeu deve dar a volta maior. Inclusive tem uma pergunta na Guimará, entre um prostíbulo e uma casa de idolatria, o que é melhor passar? É óbvio que é um estudo por si só, é algo longo e legal de se estudar, porém, no final das contas, no prostíbulo é menos pior do que na frente de uma igreja, só para os senhores terem uma noção da gravidade. Ok, então aqui que fique claro, ninguém se colocar em teste. Deus, eventualmente, depois de um certo tempo, vai te colocar. Pode ser que te coloque, provavelmente sim, mas também não é certo, porque os cálculos divinos é algo bem complexo, não é assim tão simples. Então, anyway, de qualquer modo, aquele que for idoso, que ele fizer chuvar sobre seus atos antigos e não tiver como que ele esteja naquela situação, com aquela pessoa, com aquela virilidade, com aquela força, com aquela saúde, e mesmo que isso já não seja mais possível, o que o Rambam traz um reducho, ele traz algo novo dentro do que ele acabou de ensinar, que ainda assim ela é válida, a chuva é válida e a pessoa é considerada Baal Teshuvah. Não tem limite de idade para a pessoa fazer chuvá al tityaesh min rachamim. Inclusive, existe um conceito que diz rechev monachat ala tzavaro shel adam lo leityaesh min arachamim. Mesmo que uma espada esteja afiada no pescoço, não, a pessoa não deve leityaesh, não deve desistir da misericórdia divina. Isso aconteceu, um dos casos que isso aconteceu foi quando o profeta veio, Yeshayahu veio para Hiskial Ameler, o rei Hiskial, e falou, Hashem decretou sobre você, Hiskial, pena de morte. Hiskial perguntou, calma aí, o que está acontecendo? Por quê? Eu fiz alguma coisa de errado? O meu reino, uma criança pequena sabe explicar leis de pureza e impureza. Eu sou o rei que mais investi na educação e no estudo de Torá. Se não fui o mais, fui um dos que mais investi na educação, no estudo de Torá de todos os tempos, de todos os reis de Israel. Como pode ser? Eu sou justo, sou tzadik, cumpro a Torá inteira. Como pode ser que Deus decretou sobre mim pena de morte? O profeta falou que você desistiu da mitzvah priaveriviá, frutificai e se multiplicar. Que você se frutificar e se multiplicar. Você não tem filho, por que você não está tendo filho? Não estou entendendo. Falou, não, porque eu consegui enxergar por Ruach HaKodesh, por inspiração divina, né, por um nível espiritual elevado, né, a pessoa tem uma conexão e consegue ver futuros.
através do Ruach HaKodesh, através da inspiração divina, eu vi que o futuro que está para sair de Hizkiyahu seria um filho rachá, um filho transgressor, que ia leartir Terabim, que ia fazer os outros falharem e fazer outros pecarem, que é a pior haverá de todas. A maior mitzvah de todas, o maior mandamento divino de todos é Zikui Arabim. É o que? Lezakot et Arabim, que é você fazer com que os outros façam mitzvah. É o maior de todos os méritos. Como você pode fazer isso? Clicando aqui em compartilhar, vai no status do WhatsApp e joga esse vídeo lá. Pega outros vídeos aqui do canal, coloca no status do WhatsApp e compartilha. Curte o vídeo, que desse jeito mais pessoas, o YouTube vai distribuir mais esse vídeo. Então você vai estar participando de Zikui Arabim. E o filho de Hizkiyahu Amelech, ele tinha visto por Ruach HaKodesh, por inspiração divina, que o filho dele sairia um rachá, sairia um Marti Arabim, aquele que vem fazer com que os outros cometam a transgressão, não só ele mesmo. E disso ele falou, não vou ter filho. O profeta disse para ele o quê? Isso não é sua tarefa. Isso, ficar pensando, ficar fazendo esses cálculos do que vai sair, do que não vai sair. A sua tarefa é fazer a mitzvah. Você deve fazer o que está comandado sobre você. Deus falou para você o quê? Fazer a mitzvah de ter filho, é isso que você deve fazer. Acabou. Tamim tie imashem elokecha. Você tem que ser inocente, você não tem que ter malícia no seu caminho com Deus. Você não, com a sua relação com Deus, você não pode ser inteligente, seu Harmolog fala em hebraico, em português é o sabichão, o malandrão, o espertão. Eu sei dos caminhos aqui, eu sei de Kabbalah, eu tenho Ruach HaKodesh, eu consigo ver por inspiração divina coisas que outras pessoas não conseguem ver, por isso eu vou fazer as coisas de um jeito ainda melhor do que Deus mandou. Nada disso, não existe. Muitos falharam nisso, inclusive o rei Salomão falhou nisso, por ter mais cavalos do que deveria, por ter mais mulheres que deveria, porque dentro do poder que Deus deu para ele, que foi da extrema sabedoria, ele enxergava que ele conseguiria fazer do modo correto, mesmo que não fosse da vontade de Deus. E aqui Hizkiyahu Amelech, ele estava utilizando da inspiração divina, do grande poder que Deus deu para ele, e de certa forma utilizando isso contra a mitzvah de Deus, algo proibido. Por isso Deus decretou sobre ele pena de morte e mandou o profeta avisar ele. Então, automaticamente, Hizkiyahu fez tchuvá e falou... Aí, na hora, o que Hizkiyahu falou? Falou, não, eu não vou morrer, eu vou fazer tchuvá e vou decidir ter filho. Aí o profeta disse, não, você já está decretado morte. Acabou. Deus decretou, acabou. Aí, o que Hizkiyahu falou? Afilo, Herev, Monach, Al-Tzavarosh, Al-Adam, Loli, Tiaesh, Medrachamim. Mesmo que uma espada esteja posta no pescoço da pessoa, ela nunca deve desistir da misericórdia divina. E Deus salvou ele. E Hizkiyahu Amelech não morreu. Ele anulou o decreto de morte com a tchuvá que ele fez. Exatamente, ele anulou o decreto de morte com a techuvá que ele fez naquele momento. Incrível? Então, mesmo que depois que a pessoa estiver velha, idade avançada, ou mesmo que não tenha como, logicamente, ela se colocar na situação, que Deus coloque ela na situação anterior, ela não deve desistir da Rahamim, não deve desistir da misericórdia divina. Sempre, ao máximo, se empenhar para fazer a vontade de Deus, fazer tchuvá e cumprir a mitzvah da maneira correta, da maneira como a gente estuda na Torá. E é claro que também para fazer tchuvá, mesmo que você entenda que há algo errado, por exemplo, lei de Lashon Hará, a maledicência, falar fofoca, falar mal do outro, difamar o outro, ficar falando do que o outro tem, ganhou, e falar que ele não merece, tá vendo? Ele ganhou carro, ele ganhou casa, ele se casou com tal mulher, ou ela se casou com tal homem. Ela não merece ele não merece ela, ele não merece aquele carro. Tudo isso é Lashon Hará. Esquece de falar do outro. Você quer falar do outro, você fala admirando. Você fala, uau, olha como é que Deus deu tal item para aquela pessoa, porque ela faz caridade com o outro. Porque, sabe, você começa a olhar ao lado do que a pessoa fez, ao lado dos méritos daquele, certo? Mas, no geral, é bom a gente se apegar só em estudo de Torá, falar sobre ideias de Torá,
sobre funcionamento do mundo. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Falar sobre temas elevados. Esse é o melhor. Mesmo quem pecou a vida inteira e faz chuvar no dia da morte, morrendo em estado de retorno, tem todas as suas faltas perdoadas. Então, mesmo quem pecou na vida inteira e fez chuvar no dia da morte, olha, isso é muito pesado, né? A vida inteira a pessoa cometeu o que é errado. No dia antes de morrer, ela descobriu que aquilo era errado e que a vontade de Deus era o oposto. A pessoa fez chuvar e morreu. Fez chuvar e no minuto depois ela morreu. No segundo depois que ela se arrependeu, falou: não vou mais fazer aquilo, bum. A alma saiu do corpo dela e ela faleceu. Morrendo em estado de retorno, em estado de chuvar, tem todas as suas faltas, os seus pecados, porque uma das traduções de pecado também é falta, todas as suas faltas perdoadas. O que ele faltou? Ele faltou em cumprir o que Deus mandou. É como seu pai mandar você descer para comprar leite. Enquanto você não for lá, você está faltando com seu pai. Aqui não é diferente. Como está escrito, de novo é trazido o Corrélito, rei Salomão, antes que se escureça o sol, a lua, desculpa, antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, as nuvens tornem depois da chuva. Que é uma alusão ao dia da morte, do que se conclui que a pessoa se lembra do Criador e retorna antes de morrer, recebe o perdão. E o que é tchuvá? É a pessoa abandonar o pecado, removê-la do pensamento e decidir no coração que não fará novamente, como está dito em Irmiarro, que o perverso abandone seu caminho. Também deve arrepender-se do passado, como está dito em Irmiarro, depois que retornei, me arrependi. E aquele que reconhece os segredos deve poder testemunhar sobre a pessoa que não voltará a cometer pecado jamais. Como está dito em Roshea, e não diremos mais, nosso Deus, a obra de nossas mãos. É necessário ainda confessar com os lábios e verbalizar essas soluções que foram afirmadas no coração. A tchuvá, aqui o Rambam ensina que não é só fazer em segredo, não é só fazer no coração, só fazer no pensamento. É óbvio que tem validade fazer só no pensamento. É óbvio que tem validade fazer em segredo. Mas o ideal é fazer aberto, vidui, confissão verbal. Quem faz vidui, confissão verbal, mas não decide no coração abandonar o pecado. Não adianta a pessoa falar, desculpa, eu errei, falei lachonará na boca, mas na prática ela não está preocupada. Ela vai continuar fazendo o que é errado. Então, voltando ao nosso exemplo que eu não concluí. Quem fala o que é errado, quem, por exemplo, fala lachonará, ela entendeu o que é errado, o primeiro passo dela é entender que é errado, ok? O segundo passo é comprar um livro sobre leis de maledicência, o que é proibido, o que é permitido, quando pode ser falado, quando deve ser falado, e ela entender lá dentro de maneira integral, na íntegra, como efetuar, como operar, como executar o comando divino, que é não falar maledicência, não causar dano com a fala. Depois que ela estudou aquilo, agora ela pode praticar da maneira correta. Porque mesmo que você entenda o que é errado, você tem que saber como fazer o certo. Então, quando você passa por esse mini curso, esse estudo de como fazer o que é o certo, isso vai te dar direcionamento, isso vai te dar possibilidade de fazer a tchuvá completa e receber sobre você o título de Baal Tchuvá. Vou deixar aqui embaixo a biblioteca do Rav Shimshon. Lá tem livros como o do Hafetz Haim, que ensina sobre o método correto de utilizar o poder da fala. Lá também tem relação interpessoal, um e-book só sobre relação interpessoal. Lá tem e-book sobre as 7 leis de Noé, parte integral da lei, para saber exatamente como o não-judeu como ele deve operar, como ele deve se conduzir. A gente também aqui no nosso canal, na parte de membros, pode clicar aqui embaixo, seja membro, e você vai ver lá
relação conjugal, como o marido trata a esposa tratar o marido. Também são leis do Rambam sobre relação conjugal. Então é realmente buscar o conhecimento. A gente tem no nosso site, aqui no nosso canal, essa possibilidade. Quem tiver essa vontade, fique à vontade para adquirir os estudos e poderem se tornar pessoas melhores com esse título, Baal Teshuvah, sobre vocês. Então vamos voltar um pouquinho. Quem faz vidu e confissão verbal, mas não decide no coração abandonar o pecado, é como quem mergulha numa mikve segurando um animal impuro, sheretz, na mão. Tovel bemikve vesheretz beado. A imersão não é válida até que jogue o animal fora. Então quem fala que fez coisa errada, aquele que se confessa que fez coisa errada, mas na prática ele age como se não tivesse feito a teshuvah, como se não tivesse confessado. Por exemplo, ele fala: Hashem, desculpa, eu falei lashon hara, eu falei maledicência dos outros. E no próximo segundo, a próxima conversa, ele está falando mal do outro, ele diz: a pessoa, quando ela entra nas águas de purificação da mikve, águas naturais, é um método de purificar o corpo. Mas se ela estiver segurando um animal impuro na mão, que aqui no caso pode ser um lagarto, pode ser uma barata, pode ser alguma coisa nojenta, ele está segurando um animal que a Torá considera impuro, ele tá se purificando. Ele desceu na água da purificação segurando uma porcaria de um animal impuro. Então ele vai continuar impuro, é inútil. A confissão dele não vale de nada até que ele solte o animal impuro da mão dele. Até que ele decida no seu coração não voltar naquele ato errado. Óbvio que exige estudo para entender o que é errado. Às vezes a pessoa acha que lashon hara é algo simples. Quando ela vai abrir para estudar, ela entende que é algo muito mais complexo. E muito mais coisas podem ser lashon hara. Inclusive, você indicar assim com a mão de uma pessoa para outra, debochando daquele ou apontando um defeito com a boca fechada, sem falar nada, é lashon hara. Calma aí, como é que pode ser maledicência eu fazer assim para o outro? Ou eu fazer uma careta para o outro? Como pode ser maledicência? Por isso que a lei de maledicência ela é complexa, ela é grande, ela é maravilhosa. Isso traz paz para o mundo. Isso traz a vontade de Deus para o mundo e na prática é algo maravilhoso. A melhor coisa que a pessoa pode fazer é estudar sobre leis de maledicência e todas as leis também trazem bênçãos para o mundo de modo geral. Gostaria de convidar os senhores para verem na íntegra esse PDF que os senhores acabaram de ver. É parte do Leis de Teshuvah do Rambam. A gente pegou um pedacinho para preparar esse estudo com os senhores. Para ver esse PDF na íntegra, são 40 páginas. Fala sobre também livre-arbítrio, sobre o Olam Haba, mundo vindouro, leis de Teshuvah nos seus detalhes. Então, eu vou deixar para os senhores o link na descrição. É um estudo sensacional. Lembrando que para aqueles que são membros aqui do canal, ele vai ter esse e-book disponível para estudo, junto com o acervo Premium. Aqui, como os senhores podem ver, tem Parashat Azino, que foi da semana passada, desculpa, dessa semana. Parashat, já passou, na verdade, semana passada. Tem Parashat Vayeler, que foi da semana retrasada, e Leis de Teshuvah do Rambam. Então aqui temos o acervo e acesso completo de quem é membro do canal, além dos vídeos exclusivos, além do Zikui Arabim, de estarem suportando o estudo de Torá. Ainda tem o mérito de estudar todo esse material. Ele está disposto no acervo Premium do Sabedoria da Torá. Só clicar aqui embaixo, seja membro e tenha acesso a todos os PDFs que os senhores estão vendo aqui. E a gente vai adicionando, a gente vai fazendo traduções, explicações e vai adicionando como livros. E é um acervo, uma mini biblioteca que os senhores podem ter acesso assinando e suportando o canal. Então é isso, pessoal. Não esqueçam de compartilhar, de se inscrever e de clicar em curtir. Tudo de bom e nos vemos no próximo estudo.